Pois é, a gente já começa com um assunto aqui internacional, viu, Marcão? Está crescendo a pressão lá contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O líder da Assembleia Nacional, comandada pela oposição, se autoproclamou presidente interino. Mais de 10 países, entre eles os Estados Unidos, já reconheceram o mandato de Juan Guaidó. Mas Maduro promete resistir, então, portanto, a situação está bem complexa por lá. Vamos dar uma olhada na reportagem. Milhares de pessoas atenderam ao chamado da oposição e saíram às ruas em várias cidades da Venezuela. A maior mobilização aconteceu em Caracas e contou com a participação do líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Ele estendeu a mão direita e prestou juramento, se autoproclamando o presidente encarregado na Venezuela. Pouco depois do juramento, o presidente americano Donald Trump divulgou uma nota anunciando que os Estados Unidos reconhecem oficialmente Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. No comunicado, Trump encoraja outros governos ocidentais a fazerem o mesmo. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, também se pronunciou e parabenizou o líder opositor. O Brasil, em nota do Itamaraty, também reconhece Guaidó como presidente da Venezuela e diz que apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. O dia de protestos contra o governo Maduro começou ainda de madrugada, quando foram registrados os primeiros confrontos com mortes. Pelo menos 4 foram confirmadas. Chavistas também saíram às ruas para fazer frente às marchas da oposição, mas estavam em número bem menor. Eles se reuniram ao redor do Palácio de Miraflores para manifestar apoio ao presidente. No final da tarde, Maduro apareceu na sacada e discursou. Ele disse ser vítima de uma tentativa de golpe de Estado e que não se entregará. Maduro anunciou o rompimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e deu 72 horas para que os funcionários das missões americanas deixem a Venezuela. Grande parte da comunidade internacional não reconhece o novo mandato de Nicolás Maduro, iniciado há 2 semanas. Bom, e a intensificação desses protestos que colocam ali, em evidência a oposição ao regime de Nicolás Maduro faz aumentar e muito a pressão internacional. Vários países, incluindo o Brasil, como você viu aí na reportagem, não reconhecem mais Nicolás Maduro como presidente efetivo, do ponto de vista democrático da Venezuela. E a gente vai ver como está a repercussão nos Estados Unidos. Nós estamos em contato com Nova York, onde está lá o Henrique do Vale, e ele vai nos atualizar esse contexto internacional partindo dos Estados Unidos. Oi, Henrique, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Como você acabou de ver aí nesse VT, a coisa realmente não está brincadeira, não. Pois é, na verdade, em um comunicado via Twitter, o próprio presidente Trump disse o seguinte, que todo o peso do poder econômico e diplomático dos Estados Unidos para pressionar pela restauração da democracia venezuelana. Inclusive, você viu aí que 72 horas é o tempo necessário para que os funcionários da Embaixada Americana em Caracas saiam do país. Além disso, a questão militar, Nós temos hoje na Venezuela vários equipamentos que deverão também ser retirados, incluindo até a ordem do presidente Trump de acionar, inclusive, tanto a Força Aérea quanto as organizações militares para retirar, inclusive, esses equipamentos de Caracas. Como você pode ver, inclusive, somente os países da esquerda, como, por exemplo, Rússia, Cuba, México, Bolívia, Nicarágua e também a Turquia, estão apoiando esse governo imposto pelo presidente que eu diria não, No caso, o Maduro, que está agora querendo manter essa sua posição nesse país. E a questão que a gente vê por aqui, principalmente nas principais emissoras de TV e rádio, é justamente aquela sensação de perspectiva para ver o que vem pela frente, porque, logicamente, o americano não quer que os Estados Unidos entrem numa outra guerra, numa outra participação internacional,
justamente porque a gente ainda aqui continua com o governo fechado, onde mais de 800 mil funcionários governamentais seguem sem receber os seus salários. Inclusive, o ex-chefe da Casa Branca acabou dizendo, inclusive, que essa paralisação compromete também a segurança americana. Por isso, a gente está vendo aqui nos Estados Unidos uma certa cautela para que os Estados Unidos não entre de cara com qualquer força militar na Venezuela, mas, como eu disse, o presidente Trump não descarta qualquer atividade caso o Maduro entre com forças, né, militares para justamente retirar do governo, no caso, essa presença do Juan Guaidó. Então, é justamente isso que a gente vem acompanhando por aqui e a coisa realmente não está fácil, não. Cresce a pressão internacional aí, né, Henrique? A gente fica aí sobre essa expectativa de um eventual conflito armado, né, uma intervenção militar na Venezuela, mas eu imagino que ainda vai ter muita conversa, vai ter a tentativa no campo diplomático. Eu até conversava hoje de manhã aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, que sempre numa situação como essa, uma situação semelhante historicamente, tem um ultimato, né, das organizações internacionais ou eventualmente dos Estados Unidos, que costuma liderar, né, esse tipo de intervenção militar de uma maneira padrão, geral. Então não é assim da noite para o dia que isso acontece, mas de qualquer forma a situação é complicada.